É interessante porque a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que junto com a Anvisa autoriza ou não o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, de medicamentos aqui no Brasil, ela deu parecer favorável à continuidade, mesmo com a informação de que houve evento adverso, o Conselho deu por ele, segue o jogo, entendeu? Ao contrário da Anvisa. Mais cedo, que a gente tinha visto, Cláudio Humberto, aqui a coletiva que foi dada pelo Dimas Covas, que é responsável pelo Instituto Butantan, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas ele explicava que era um efeito adverso grave, externo, que não tem relação direta com a pesquisa, e porque estava correndo tudo em sigilo, a gente não sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele cita até um exemplo na coletiva, é como se um voluntário, e a gente tem mais de 10 mil voluntários participando do teste da Coronavac no Brasil, é como se ele tivesse sido atropelado, como se ele tivesse sofrido um acidente. Não é um fato que tenha relação direta com o teste. Né? Então, nesse caso, ele não falou porque seguia em sigilo, e o que aconteceu é que ao longo da tarde a gente teve acesso o Instituto Médico Legal declarou que a causa da morte desse jovem teria sido suicídio. Então, o governo de São Paulo também corroborando com essa teoria de que a cena em que o jovem foi encontrado com seringas no chão, num banheiro, tudo isso indicava que a causa da morte teria sido suicídio. É claro que precisa investigar. Normal que paralise a pesquisa. O que não é normal é transformar isso numa guerra política, usar isso politicamente como se fosse um fato em que alguém ganha e alguém perde. Ninguém ganha. Ninguém saiu ganhando. E é terrível, eu acho que o desgaste político da fala do presidente, lamentável, é muito maior do que qualquer outra coisa, porque hoje é um dia que, para mim, ficou marcado por essa terrível colocação do presidente Jair Bolsonaro. Mas, de resto, todos os fatos, a gente já noticiou, inclusive, pesquisas sendo paralisadas e retomadas, é uma questão de segurança, é natural, e a gente tem que só olhar com atenção os fatos e, como disse o Cláudio Humberto, acompanhar o que as pesquisas apontam com relação à morte, para ter certeza absoluta de que não tem nenhuma relação, mas tudo indica que não tem relação nenhuma, que teria sido um caso de suicídio ou de overdose. Eu continuo sem entender por que é que o Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan, não informou isso à Anvisa. Não informou nem sequer a Anvisa que o voluntário foi encontrado morto e a cena era de provável suicídio. Nem isso informou. Eu não entendo essa coisa, né? Eles teriam mandado um e-mail, Cláudio. Eles teriam mandado as informações por e-mail. E aí o e-mail teria ficado parado nesse meio tempo do ataque hacker. Eu não sei muito bem, não ficou claro, na verdade. Mas a Anvisa informou que não foi cientificada do suicídio, né? O que é grave, é muito grave, né? E a gente fica pensando, o que é que fez o governo de São Paulo esconder esse assunto durante tanto tempo, durante 12 dias? Foi conveniência eleitoral? Eu estou sentindo odores eleitorais nessa história, né? Tanto quanto também tem odores eleitorais a atitude lamentável do presidente da República. Agora, eu não entendo, é uma sucessão de erros, né? Erros graves. E o pior é que os erros não são decorrentes de questões científicas e etc., avaliações técnicas, não, é de conveniência política. O governo de São Paulo estava tão empenhado em digamos assim, tentar responsabilizar o governo federal pelos seus próprios erros, que acabou também provocando, enfim, levando o outro lado a cometer uma coisa. Eu achei tudo muito triste, todos se comportaram de maneira absolutamente lamentável, né? Uma ocorrência de morte, ainda que por suicídio, de um voluntário da vacina, tinha que ser informada, cientificada a opinião pública imediatamente, não é? Olha, vamos suspender, sabe, e administrar isso com a naturalidade que o caso requer, como fez a Oxford por 2 vezes, como fez a Johnson & Johnson. Não tem nenhum problema, as pessoas aqui, nós já estamos habituados, a opinião pública brasileira já está habituada a esse noticiário de vacina, sabe que esse tipo de intercorrência é até esperado, né, que aconteça no desenvolvimento de qualquer vacina. Qual era o problema de agir com transparência, né, de agir com absoluto... Não precisava revelar detalhes da morte, nem muito menos a identidade, não nos interessa a identidade
isso é uma coisa muito privada, muito particular lá da família do rapaz que morreu, mas a opinião pública tem que ser informada, né? E aí ficou durante o governo de São Paulo durante 10 dias escondendo esse assunto e a Anvisa esperando sabe-se lá o quê, comendo mosca, enquanto tinha que ter tomado uma decisão muito mais rapidamente do que essa.